Como conseguir o que você deseja? Filosofia estoica. Você já parou para pensar por que, apesar de todo o esforço, parece tão difícil conseguir o que a gente realmente quer? Não é só falta de força de vontade, nem sorte. É a forma como a nossa mente cria, digamos, armadilhas quânticas para nos manter presos no mesmo lugar. Mas calma, não é papo de místico estranho. É filosofia antiga e ciência moderna caminhando juntas para revelar o segredo. Para conseguir algo novo, você precisa mudar não só o que faz, mas como você se vê e interage com o mundo. Hoje, vou compartilhar 10 hábitos estoicos para destravar esse potencial escondido aí dentro e finalmente começar a conquistar o que deseja, mesmo quando parece que o universo está de brincadeira com você. 1. Veja o todo, não o detalhe. Imagina que você está tentando montar um quebra-cabeça, mas só tem uma peça na mão. Você se apega àquela peça, gira ela 1000 vezes, tenta encaixar em tudo que vê, mas nada funciona. Frustrante, né? Esse é o efeito clássico de uma mente que fica atolada nos detalhes do problema e perde a visão do quadro completo. Na filosofia estoica, essa visão microscópica é a origem de muito sofrimento. Marco Aurélio, o imperador filósofo, escreveu em seu diário que para não se perder em emoções tóxicas, é necessário dar um passo atrás e ver a vida de cima, como se fosse um observador externo, um pássaro que sobrevoa sua própria história. Por que essa visão ajuda? A física quântica reforça essa ideia. O princípio mostra que tudo no universo está conectado e que uma pequena partícula pode afetar o comportamento de outra a quilômetros de distância. Quando você enxerga só o problema imediato, aquela briga, aquela dúvida, aquele medo, sua mente cria um efeito amplificador, como um zoom que faz a agonia parecer maior do que realmente é. A ansiedade cresce, a tomada de decisão fica comprometida e o ciclo vicioso começa. Agora feche os olhos e imagina que você está a 10.000 metros de altura. Olhe sua casa, sua rua, sua cidade. Agora olhe o seu problema atual e veja o tamanho dele em comparação. Pergunte a si mesmo, será que isso ainda vai importar daqui a 6 meses? E esse exercício não apaga o problema, mas muda seu peso. E quando algo pesa menos, você pode pensar com mais clareza e agir com mais liberdade. Mas calma que você já vai entender melhor. 2. Mude sem perder a essência. O ator que não abandona seu papel, mesmo que o roteiro mude. Imagina que a vida é uma grande peça de teatro, só que você não escreveu o roteiro. Você é um ator numa trama cheia de reviravoltas, personagens que mudam de papel e cenários que desaparecem de repente. Isso pode parecer assustador, mas para os estoicos é a condição natural da existência. Epicteto, um dos grandes mestres do estoicismo, já dizia: somos atores numa peça da qual não escolhemos o enredo, nem o papel, mas podemos escolher como atuar. Isso não significa virar um camaleão sem princípios, mas sim ser flexível para se adaptar, mantendo aquilo que é seu núcleo verdadeiro, sua essência. Muitas pessoas se apegam demais a um eu fixo e, quando a vida exige mudanças, entram em pânico, raiva ou desespero. A rigidez mental e a emocional é uma prisão invisível. Num cenário clássico, por exemplo, alguém perde um emprego dos sonhos, o relacionamento termina, a cidade onde mora vira um caos. Se apegar à ideia de quem eu era, pode fazer com que a pessoa se perca, desista, ou entre numa espiral de sofrimento. A sabedoria dos grandes. Sêneca, um dos grandes estoicos, mesmo condenado ao exílio e à traição, não desistiu da sua integridade. Ele se reinventou, de conselheiro político para conselheiro da alma humana. Essa transformação profunda é o exemplo máximo da maturidade estoica. Já Abraham Lincoln, em momentos difíceis, ensinou que humildade abre portas onde o orgulho só ergue muros. Quem se adapta com dignidade não se perde, se encontra. Como cultivar essa mudança sábia? Reconheça o que está fora do seu controle. Não adianta lutar contra o roteiro que a vida entrega. Identifique sua essência. Quais valores você carrega que nunca devem ser abandonados?
Seja o ator que dá o melhor de si, mesmo nos papéis pequenos. Não subestime a importância do figuração. A grandeza, muitas vezes, nasce do silêncio e da persistência. Psicologia quântica em ação. Seu eu está em constante fluxo, como uma onda de possibilidades. A consciência, o observador interno, é que colapsa essa onda para um estado. Isso quer dizer que você pode, a cada dia, decidir em qual versão de si mesmo quer se tornar. E a melhor notícia? Você não precisa de permissão para mudar. Basta a coragem de agir. Imagine alguém que, após perder um emprego importante, decide ficar em casa jogando videogame e reclamando da vida. A essência dela, o que é realmente importante, pode ser mantida, mas o modo de atuar no mundo precisa mudar. Ou então, o famoso tio que sempre diz, eu sou assim mesmo, para justificar qualquer comportamento tóxico. Essa é a armadilha do ego que não quer evoluir. 3. Resolva os problemas enquanto ainda são pequenos. Imagine que sua vida é uma floresta. Um pequeno fogo, quando detectado logo no início, é fácil de apagar. Mas, se você esperar, deixar que as chamas cresçam e se espalhem, vai precisar de um batalhão inteiro para controlar o incêndio. E talvez parte da floresta nunca mais se recupere. Públio Círculo, um ex-escravo que se tornou filósofo em Roma, deixou uma frase que é um verdadeiro manual de sobrevivência emocional. Os rios são mais fáceis de atravessar na nascente. Por que tendemos a ignorar os sinais pequenos? A psicologia quântica nos ensina sobre a atenção. O foco da consciência determina a realidade que experimentamos. Ignorar pequenos desconfortos ou problemas é como dar a esses riscos um espaço invisível para crescerem, criando campos de energia emocional negativa que mais tarde explodem. Além disso, a procrastinação emocional é uma espécie de autossabotagem. Nos convencemos de que não é tão grave, amanhã eu resolvo, enquanto o problema cresce sorrateiro, mas implacável. Estoicismo na prática. Cortar o mal pela raiz. Sêneca, outro grande mestre do estoicismo, dizia que nenhuma defesa é forte o suficiente se o inimigo já se espalhou. É o princípio da precaução aplicada à mente e à alma. Mágoas, vícios, medos e pensamentos tóxicos começam pequenos, quase imperceptíveis, mas têm o poder de corroer sua paz e destruir relacionamento. Uma palavra não dita vira silêncio pesado. Um hábito repetido vira vício. Um ressentimento guardado vira amargura. Um exercício prático, a detecção precoce. Reserve 10 minutos por dia para se perguntar: que desconfortos eu tenho ignorado? Que hábito pequeno está se tornando uma sombra na minha vida? Qual pensamento negativo tenho alimentado silenciosamente? Anote essas respostas, não para se castigar, mas para agir com lucidez. Pedir ajuda, mudar de ambiente, cortar hábitos tóxicos não é fraqueza, é agir no campo quântico da sua mente para evitar que padrões nocivos se consolidem. Epicteto reforçava: evite tudo que pode te dominar. Isso inclui pessoas, situações, rotinas, desculpas e tudo que atrapalha o seu equilíbrio. Muitas vezes, quem tenta provar que é forte acaba se colocando em situações que testam sua resistência até o limite e aí, claro, cai. O verdadeiro poder está em evitar a prova, não em tentar ganhar todas as batalhas. Você já tentou consertar o vazamento de uma torneira? Se fizer na hora, leva 5 minutos. Se deixar para depois, a conta de água sobe, o chão alaga e o problema vira uma obra. Assim é com a vida emocional. Se a torneira da raiva, ansiedade ou tristeza começar a pingar, conserte já. Se não, prepare-se para um tsunami. 4.
Corte os hábitos que te diminuem por dentro. A limpeza silenciosa que fortalece a alma. Você pode até parecer um super-herói na frente dos outros. Fala firme, sorri, está sempre bem arrumado. Mas lá dentro, escondido na sombra, pode carregar hábitos que minam sua autoestima e corrói sua energia, como um vírus silencioso. Michel de Montaigne, um dos maiores pensadores franceses, já alertava. A vergonha pode até não doer no corpo, mas é a dor mais profunda da alma. Porque esses hábitos minam sua força real. O estoicismo, é claro, a verdadeira força nasce da coerência entre o que você pensa, sente e faz. Quando você repete comportamentos que sabe que não te fazem bem, mesmo que pequenos e secretos, está enviando para sua mente a mensagem: eu não mereço mais do que isso. Esse auto-julgamento silencioso é uma faca de dois gumes. Enquanto tenta esconder a ferida, ela continua sangrando por dentro. Cada ação é uma partícula quântica de energia. Se essa energia vibra na frequência da autossabotagem, você cria um campo de força negativo em sua consciência que repele tudo que é bom. O segredo para se libertar está em reconhecer essas microtrações internas e agir com integridade, o que significa ser fiel a si mesmo, mesmo quando ninguém está olhando. Como identificar seus hábitos que te diminuem? Aqueles pequenos segredos que você guarda e te fazem baixar o olhar. O hábito de procrastinar, de dizer, depois eu faço, mas que no fundo é medo de falhar. Aquela autocrítica constante que nunca permite que você se sinta suficientemente bom. A justificativa permanente que mantém você na zona de conforto, mas que te paralisa. Veja só a força da integridade. Quando você vive com integridade, seu corpo e mente respondem em sintonia. A postura se torna ereta, o olhar mais firme e a voz mais confiante. Não porque você finge, mas porque está alinhado consigo mesmo. Veja esse exercício prático. O espelho da verdade. Reserve um momento do seu dia para olhar no espelho e perguntar: que hábito meu hoje está me traindo? Que ação pequena está roubando minha energia? Não para se punir, mas para assumir a responsabilidade de mudar. E comece pelo hábito mais simples. A vitória pequena de hoje é o fundamento da força de amanhã. Quantas vezes você já ouviu alguém dizer: eu não me perdoo por isso, enquanto repete exatamente o comportamento que diz odiar? A autocobrança pode virar uma prisão. Liberte-se com compaixão e faça a faxina interior, sem pressa, mas com firmeza. 5. Construa uma vida que não dependa da sorte. Você já parou para pensar quantas pessoas vivem no modo ataque constante contra a vida? A cada imprevisto é como se estivesse Numa batalha desesperada para controlar tudo e acabam exaustas, frustradas, reféns do inesperado. Mas e se eu te dissesse que a verdadeira liberdade não está em controlar o incontrolável, mas em construir uma base tão sólida que nem as maiores tempestades consigam te derrubar? Os estoicos encaravam o destino como uma força selvagem, quase indomável. Maquiavel, em outra linha de pensamento, dizia que a fortuna é uma mulher que precisa ser dominada. Mas Sêneca foi mais sábio. Quanto mais você tenta controlar a sorte, mais prisioneiro dela se torna. A sabedoria estoica não é resignação, é inteligência aplicada. Foque no que está ao seu alcance e aprenda a navegar o que não pode ser mudado. Construir resiliência não significa ignorar as crises, mas criar margens de segurança emocionais, financeiras e mentais que absorvem os choques sem que quebrem. Você vive na ofensiva ou na defensiva? Quem vive na ofensiva depende do sucesso contínuo para se sentir seguro. Um tropeço vira um abismo. Quem vive com sabedoria cria uma base com folga para erros, falhas e imprevistos. Pode até cair, mas levanta inteiro.
Faça exercícios práticos que serão sua fortaleza invisível. Liste hoje. Quais são seus recursos emocionais para lidar com crises? Você tem um plano B financeiro? Como você reage às falhas e aos imprevistos? Onde pode criar mais espaço para respirar, pensar e agir? Quantas vezes você já precisou ficar de olho no humor do chefe para ter paz? Ou dependia de uma promoção que parecia um bilhete premiado? Se essa é sua realidade, talvez você esteja construindo sua vida sobre areia movediça. E o problema não é a tempestade, é a base. Os estoicos convidam a erguer uma base tão firme que o azar, a crítica ou a crise não tenham poder sobre você. Marco Aurélio ensinava: a vida não é esperar a tempestade passar, é aprender a dançar na chuva. Você quer ser refém da sorte ou arquiteto da sua própria estabilidade? 6. Não é fraqueza reconhecer que precisa de ajuda. Tem gente que aprendeu a viver como se fosse um bloco de granito com Wi-Fi, inquebrável, funcional e sozinho. O problema? Por dentro já virou ruína. E o mais triste, acha que pedir ajuda é sinal de fraqueza, quando, na verdade, é uma das formas mais poderosas de força. Marco Aurélio, imperador e filósofo estoico, escreveu: se você caiu, permita-se ser levantado com a ajuda de um companheiro. Vivemos sob o efeito cultural do faça tudo sozinho. Filmes, gurus e até algumas filosofias distorcidas reforçam que o ideal é não depender de ninguém. Isso não é força, é isolamento emocional. E como a psicologia quântica explica, quando você se fecha, cria um campo vibracional que impede trocas energéticas. Você vira um sistema fechado, e sistemas fechados, inevitavelmente, colapsam. O estoico de verdade não é um mártir insensível. Ele sente, sofre, mas sabe discernir. Ele reconhece quando uma dor está além de suas forças e, com humildade, estende a mão. Isso é grandeza. Epicteto dizia: você não nasceu completo, mas com potencial para crescer. E para crescer, você precisa de espelhos, e os melhores são os outros. Quando pedir ajuda é inteligência estratégica. Pedir apoio evita colapsos emocionais silenciosos, acelera o processo de cura, rompe padrões de orgulho que impedem o verdadeiro amadurecimento. Conecta você com o poder transformador da empatia humana. Imagine uma escada encostada num muro. Sozinho, você só alcança até o segundo degrau. Mas se alguém te oferece um impulso, você sobe mais alto. A muralha continua lá, mas você já está vendo o outro lado. Quer um exercício prático? Liste 3 pessoas com quem você pode conversar com verdade. Identifique uma área da sua vida onde você está se escondendo atrás da força. Agora reflita. Se um amigo estivesse no seu lugar, você recomendaria que ele enfrentasse isso sozinho? Você perceberá. O conselho que daria a um amigo é o mesmo que precisa aceitar para si. A força admirada no outro é a que você nega em si mesmo. Repare, quando um amigo te pede ajuda, você não o acha fraco. Você se sente honrado. Mas quando a ajuda precisa partir de você, seu ego grita. Pois saiba, esse ego está com medo de perder o controle. E isso, ironicamente, é o que te mantém estagnado. Conclusão: não somos ilhas. O estoicismo não exige autossuficiência, exige sabedoria. E sabedoria é saber quando carregar e quando ser carregado. Ninguém atravessa o deserto da alma sem ao menos um gole de água de outro viajante. Porque há grandeza em assumir que não se pode tudo, e liberdade em saber que não precisa. 7. Agarre a vida pela alça certa, a escolha invisível que muda tudo. Epicteto, como sempre cirúrgico, dizia: tudo na vida tem 2 alças, uma que ajuda a carregar e outra que machuca. E o mais trágico, a maioria insiste em pegar pela alça errada, todos os dias.
Existe um mito romantizado de que sofrimento molda caráter, mas uma coisa é aprender com a dor, outra é fazer dela uma identidade. Algumas pessoas vestem o sofrimento como se fosse um troféu de honra, e pior, recusam a possibilidade de segurar a vida por outra alça, a da leveza, da aceitação, da adaptação. No fundo, como diz a psicologia quântica, o universo oferece infinitas possibilidades de interpretar o mesmo evento, e a forma como você colapsa a realidade, isto é, como você escolhe perceber, muda completamente o que você sente, vive e constrói. Vamos traduzir essa imagem de Epiteto. Segurar pela alça errada é tentar resolver tudo com raiva, reagir automaticamente sem questionar, continuar em padrões que não funcionam, mas com orgulho ferido, Recusar ajuda e bancar o mártir silencioso. Querer estar certo ao invés de estar em paz. É como tentar puxar um sofá de 200 quilos pelas almofadas tortas. Dá trabalho, dói nas costas e, no fim, o sofá não sai do lugar. Segurar pela alça certa é respirar antes de responder. Ver o que funciona, não o que o ego quer. Parar de tentar controlar o que é incontrolável. Mudar de estratégia sem vergonha. Recomeçar, sem drama. Isso não é fraqueza, é design emocional inteligente. O sábio não gasta energia com o que desgasta. Ele a direciona com precisão, como um mestre de artes marciais que vence com um movimento leve. A história de William Crookes. Crookes, jornalista afundado no alcoolismo, se internou num hospital psiquiátrico. Nada funcionava, até que ele leu Epicteto. Aquela metáfora das duas alças foi seu estalo. Pela primeira vez, ele parou de resistir. Parou de querer carregar a dor pela raiva e trocou de alça. Aceitação, responsabilidade, ação. E começou a se curar. Quantas vezes você está tentando mudar sua vida, segurando pela alça que mais machuca? Então, antes de reagir a qualquer situação difícil, faça este ritual. Feche os olhos por 10 segundos. Pergunte a si mesmo: qual alça estou pegando agora? Respire. Imagine outra possibilidade, mais leve, mais lúcida, mais eficaz. Haja a partir dessa escolha. Pode parecer simples, e é. A vida complica quando o ego quer provar que está certo, mas o espírito sábio quer viver, e bem. A ironia disso tudo é que a alça certa nunca está longe. Só está onde o orgulho não quer olhar. Na maior parte das vezes, a alça certa está ao alcance da mão. O que falta é humildade para reconhecê-la. Mudar de alça é admitir: eu estava errado. Mas nesse momento, você passa de reativo para protagonista da sua história. Então, é hora de dizer a si mesmo: hoje, escolho a alça que me fortalece. Porque o peso da vida você não escolhe, mas a maneira como o carrega define tudo. 8. Às vezes, o que você procura já está em você. A arte de parar de correr em círculos. Vivemos em uma era em que todo mundo está correndo. Correndo atrás do sucesso, da fama, do amor ideal, do corpo perfeito, da iluminação, do próximo nível de alguma coisa. Mas já parou para se perguntar: e se aquilo que você tanto busca já estiver dentro de você? Pois é. Marco Aurélio respondeu essa pergunta há quase 2000 anos. Aquilo que você procura já está dentro de você. Só que a maioria não acredita, porque olhar para dentro é desconfortável, exige silêncio e não tem uma plateia te validando. O paradoxo é cruel. Quanto mais você corre atrás de algo externo para preencher o que está faltando, mais você aumenta o buraco.
Porque o vazio não é fora, é dentro, e nada externo pode curá-lo. Na ótica da psicologia quântica, isso é chamado de padrão de escassez vibracional. Você emite a frequência de que algo te falta, e como o universo colapsa conforme sua vibração, você continua manifestando falta. Ou seja, correr desesperadamente por paz só gera mais ansiedade. Escute só essa fábula moderna de desperdício de vida. Ela conta a história do pescador e o empresário. Um pescador vivia tranquilo numa vila litorânea. O empresário o aconselha a expandir, ganhar dinheiro, escalar, abrir franquias, tudo para um dia poder se aposentar e viver tranquilo pescando numa vila litorânea. Sim, parece piada, mas é o retrato de quem já tem o que precisa, mas está cego pela ideia de que precisa conquistar mais para merecer. Pense nisso. Você quer dinheiro ou quer segurança emocional? Quer reconhecimento ou quer amor próprio? Quer status ou quer se sentir suficiente? Às vezes, a ponte que você quer construir tem 1 quilômetro. Mas o rio, na verdade, dava para atravessar andando. Só que a indústria do desempenho ensinou que tudo que é valioso precisa custar suor, sacrifício e sofrimento. E a ironia cruel está aí. Quanto mais você busca no mundo, menos você habita a si mesmo. O tempo psicológico versus o tempo real. O estoico vive no presente. O ansioso vive no e se. O comum diz, um dia eu chego lá. O iluminado diz, eu já sou. A mente que vive projetando o depois cria um tempo psicológico. E isso é o principal obstáculo para a realização interior. Porque a vida real só acontece no agora. Experimenta esse exercício prático para ser a âncora do suficiente. 1. Sente-se em silêncio por 5 minutos. Sem celular. Sem distrações. 2. Pergunte a si mesmo: o que eu estou buscando lá fora que talvez já exista aqui dentro? 3. Observe as respostas que emergem, sem julgar, sem racionalizar. Apenas escute. 4. Ao final, escreva: hoje eu escolho reconhecer o que já tenho. Esse simples ritual pode reconfigurar seu sistema de percepção. Quando o já é o bastante, você não precisa abandonar os seus sonhos, mas precisa parar de tratar o agora como um degrau inútil. Não viva sua vida como um ensaio. Ela não é um rascunho, é a obra final, a única. E ela acontece agora. Como dizia Montaigne, minha vida foi cheia de tragédias, a maioria das quais nunca aconteceu. Conclusão. Ao parar de correr, você descobre que o ponto de chegada é, e sempre foi, o ponto de partida, você. Ali, onde habita o silêncio, a intuição, o contentamento, a paz sem motivo. Porque a vida que você quer pode não estar no futuro, pode estar discretamente te esperando no agora. 9. O sábio não perde energia tentando vencer discussões. Sabe aquele impulso incontrolável de provar que você está certo, mesmo quando já está claro que ninguém está ouvindo? Pois é, essa é a armadilha mais cara da mente humana. Tentar vencer discussões que não levam a lugar nenhum. Epicteto, homo sempre elegante na brutalidade, disse: se alguém te provoca, perceba que a perturbação vem da sua opinião sobre aquilo, e não daquilo em si. Traduzindo, a ofensa mora dentro de você, não no outro. A maioria das discussões não é sobre a verdade, é sobre ego ferido, é sobre alguém que precisa mostrar que sabe mais, que entende mais, que tem razão. Mas a verdade, como diria Sócrates, não precisa gritar. E o mais fascinante? A verdade, quando é genuína, não precisa vencer ninguém, ela apenas é. Pense nisso. Sua energia emocional é um crédito limitado por dia. Vai gastar como?
tentando convencer alguém que não quer ser convencido, respondendo a comentários passivo-agressivos nas redes sociais, provando que o ex estava errado, mostrando ao seu chefe que ele é incoerente. Ou vai investir essa energia em se tornar alguém melhor, mais lúcido, mais leve? A psicologia quântica explica: onde sua atenção vai, sua energia se materializa. Se você foca em brigas, alimenta conflito. Se você foca em evolução, alimenta expansão. Mesmo sendo insultado publicamente, mesmo condenado à morte injustamente, Sócrates não revidava. Por quê? Porque ele sabia: quem domina a si mesmo não precisa vencer o outro, precisa apenas vencer a si mesmo. O que está em jogo não é a razão, é o seu eixo, sua paz interior, seu foco. Antes de entrar numa discussão, pergunte-se: essa conversa vai gerar evolução ou só inflar egos? Essa pessoa quer ouvir ou quer vencer? Isso vai importar daqui a 6 meses? Se a resposta for não, o silêncio é sua vitória. A ironia é que a pessoa mais barulhenta geralmente está perdida. Quanto mais alguém precisa provar que sabe, mais inseguro ele é. O sábio raramente grita. Ele observa, sorri e segue. Robert Greene, autor das 48 Leis do Poder, disse: diga menos do que o necessário. E completaria epiteto: fale apenas quando for para melhorar o silêncio. A diferença entre ser sábio e ser esperto: o esperto quer ganhar a briga, o sábio quer ganhar a vida. O esperto ataca, o sábio calcula. O esperto grita, o sábio observa. O esperto fala de si, o sábio fala de ideias. No final, o esperto vence discussões e continua vazio. O sábio perde discussões e continua em paz. Por que discutir com quem não quer entender é como jogar xadrez com um pombo? Ele vai derrubar as peças, defecar no tabuleiro e sair voando como se tivesse ganhado. E você? Você é feito para coisas maiores. Use sua energia para criar, não para provar. 10. Se alguém conseguiu, você também consegue. Deixe a comparação e abrace a possibilidade. Vamos direto ao ponto. Quando você vê alguém conquistando o que você deseja, fama, sucesso, equilíbrio, paz, amor, qual é a sua primeira reação? Raiva, inveja, ressentimento ou inspiração? Essa pergunta não é retórica. Ela revela o tipo de mentalidade que comanda a sua vida. Marco Aurélio, imperador e filósofo, escreveu algo simples e arrasador: se algo é possível e apropriado para outro, também é possível para você. Ponto final. A diferença entre espelho e vitrine. Pessoas comuns olham para o sucesso dos outros como se fosse uma vitrine inacessível. Ah, ele teve sorte. Ela é talentosa. Aquele ali nasceu em berço de ouro. O estoico, ao contrário, olha como se fosse um espelho. Se ela fez, é porque é possível. E se é possível, eu posso aprender o caminho. A comparação gera paralisia. A inspiração gera movimento. Quando você acredita que não é para você, não nasceu para isso, chegou tarde demais, não tem dom, está escrevendo o roteiro de derrota com a sua própria mão. Isso não é humildade. É sabotagem travestida de modéstia. Lembra da psicologia quântica? Tudo que você acredita como verdade se manifesta como realidade. Se sua mente vibra, eu não consigo, ela vai encontrar formas de confirmar isso, com bloqueios, atrasos, frustrações. Mas se você planta, eu posso, não sei ainda como, mas posso, sua mente começa a escanear um ambiente por soluções, não por desculpas. Ninguém começa pronto. Olhe para qualquer pessoa que você admira. Nenhuma delas começou grande. Elas começaram com medo, dúvidas, insegurança, exatamente como você. A diferença? Elas começaram mesmo assim. Você está esperando o quê? Um sinal cósmico? Aqui está, essa frase que você está lendo agora.
Esse é o sinal. Quer um exercício? Pegue uma folha de papel. Escreva 3 pessoas que admiro. Agora responda: o que elas fizeram que eu posso começar a fazer hoje? Embaixo, escreva em letras grandes: eu sou possível. Coloque isso na sua parede, no seu espelho, no plano de fundo do celular. A verdade que ninguém quer te contar. A maioria das pessoas não fracassa por falta de talento, fracassa por falta de coragem. Coragem de tentar, de insistir, de se expor, de começar pequeno. O sucesso não tem senha secreta, ele só exige movimento constante. O que diferencia quem chega de quem só assiste é, muitas vezes, a capacidade de continuar mesmo quando tudo parece dizer não. Você pode continuar duvidando, ou pode levantar agora e começar, errando, tropeçando, mas indo. Porque a liberdade, a grandeza, a realização que você tanto quer não está reservada para os escolhidos, está reservada para os corajosos. Concluindo. Você não é uma promessa, você é uma possibilidade viva. A vida pode até te tentar convencer do contrário, mas você não nasceu para sobreviver em silêncio. Você nasceu para despertar, para romper padrões, para ser maior do que os seus medos. Se você chegou até aqui, é porque dentro de você já existe essa centelha, esse incômodo que sussurra: eu posso mais. Esse chamado silencioso que diz: não quero viver no raso, quero mergulhar fundo. E não, você não precisa virar outra pessoa. Você só precisa parar de se abandonar. Parar de repetir o que te diminui. Parar de contar histórias que servem apenas para justificar a estagnação. Os estoicos não eram super-humanos. Eram pessoas comuns que decidiram viver com lucidez, disciplina e coragem, mesmo quando o mundo ao redor parecia desmoronar. Hoje, você pode fazer o mesmo. Você pode respirar fundo e dizer: eu escolho ver de cima. Eu escolho agir com integridade. Eu escolho construir uma vida que não depende da sorte. Você pode escolher um novo hábito, uma nova lente, uma nova história. E esse vídeo não é o fim. É o início de um caminho que começa onde sempre deveria ter começado, dentro de você. E agora, um pedido sincero. Se esse conteúdo te ajudou a enxergar algo novo, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. Não apenas porque isso ajuda o canal a crescer, mas porque isso mostra para o YouTube que esse tipo de conteúdo merece alcançar mais pessoas. E se você quer continuar essa jornada com a gente, mergulhar ainda mais fundo na filosofia estoica, nos hábitos que libertam e na psicologia que transforma, assista aos próximos vídeos. Eles estão aqui por você e para você. Agora, escreva nos comentários: hoje eu escolho viver meu potencial. E lembre-se, você não precisa esperar ser perfeito para começar. Você só precisa começar, com verdade, com vontade e com coragem. A sua vida não vai mudar com sorte, vai mudar com consciência.